muito de abstenção. Muito, porque ela poderia ser decisiva Exatamente. nessa eleição. E o motivo principal está aqui, as pessoas estão acompanhando conosco. É que numa disputa tão apertada, literalmente todo voto conta. Eu não tinha chamado ainda a nossa tela de abstenção, Bonner, porque a gente quer ver o resultado da eleição presidencial, mas nós temos aqui uma tela que compara a abstenção sempre segundo turno contra segundo turno, né? Em 14, 18 e 22. E isso, no final da noite, vai dar uma boa medida para a gente de se a abstenção cresceu, se ela ficou no mesmo patamar, se ela foi um fator relevante ou não foi. Eu só não quero sair daqui porque o grande suspense está aqui. Olha, a diferença agora já é de 1.900.000 votos. Quer dizer, desde as 18h46, quando o candidato Lula passou à frente, né? Ele abriu, desde então, 1.900.000 votos. As linhas que a gente veio acompanhando foram se separando e consolidando uma tendência de subida de Lula em relação ao opositor dele, Jair Bolsonaro. Isso com 98,56%. Mais de 98,5% das urnas apuradas, cantando essa diferença que você mencionou agora. Lula aparece com 50,82%. Pode começar de novo, Renata. Olha lá. Virou de novo. Exato. Virou 50,8%. não. Atualizou de novo. Cada vez que eu falo virou, tem gente que toma um susto e fala, ué, virou o quê? Não virou nada, gente. O númerozinho Aqui virou. a gente precisa falar, assim, em ritmo de locutor de futebol, porque a atualização está muito dinâmica. Chama o Galvão. 50,82% dos válidos para o Lula nesse momento, 49,18% dos válidos para o Bolsonaro neste momento, com a apuração caminhando muito para o final. Muito bem, 98,61% de urnas. Neste momento, a gente recebe a informação de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva está saindo de casa. A imagem que está chegando para a gente aqui deve ser disso. É uma tentativa de registrar isso. Eu já identifiquei aí o candidato no meio da multidão. É uma tentativa heróica de registrar esse momento. É ele mesmo. Aí está o candidato Luiz Inácio Lula da Silva já sendo cumprimentado. Janja, a esposa. Muita gente abraçando. Você que está em casa deve imaginar a dificuldade que é, neste momento, para se captar uma imagem de qualidade em meio a esse clima. Obviamente, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva sai para encontrar ali apoiadores, amparado nos números que a apuração está mostrando. 98,68% de urnas apuradas neste momento. Ele tem 50,82% dos votos contra 49,18% do adversário Jair Bolsonaro. Essas são imagens ao vivo do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, encontrando o apoiador. Ele está saindo de casa. Ou pelo menos tentando sair de casa, né? Imprensa toda ali reunida, você vê o trabalho dificílimo dos cinegrafistas, dos fotógrafos, todos aí precisando registrar um momento da saída do candidato, nesse momento do domingo em que se aproxima a conclusão da apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial. De novo, voltando aos números, com 98,72% de urnas apuradas, Renata. A vantagem de Lula é de algo como 1.920.000 votos neste momento. Em termos percentuais, 50,82% dos votos válidos para ele, 49,18% dos votos válidos para Bolsonaro. Nós vamos nos aproximando, Bonner, de 99% das urnas apuradas. Falta muito pouco. A Justiça Eleitoral está apurando os votos, totalizando os votos. A gente só lembra que o Instituto Datafolha fez uma projeção da eleição nacional, como fez de vários estados. Como fez dos estados, todas se confirmaram. Ela fez a projeção da vitória do candidato Lula, mas os números oficiais, até o momento, não permitiram que o TSE
anunciasse o resultado ou assumisse a vitória de qualquer dos candidatos. Esse é um dos motivos pelos quais a gente fica na nossa tela aqui, porque vai pintar na hora que o TSE cravar qual é o resultado da eleição. Exatamente. Você vai ver na tela, o vencedor vai ter o fundo azulado, como a gente viu acontecer com todos os candidatos a governos de estado que se consagraram hoje nas urnas em todo o Brasil. Essa é uma transmissão que nós iniciamos por volta das 17 horas. Nesse momento são 19h56 e o percentual de urnas apuradas é de 98,77%. Se algum brasileiro tiver dúvidas sobre a eficiência do sistema eleitoral brasileiro, talvez ele precise de consulta médica. Os números falam por si. Vamos deixar que os números falem por si. De novo, imagens ao vivo de São Paulo, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, cercado por apoiadores, pela imprensa. E a nossa câmera ali tentando registrar isso, né? Travou, bonito. Aí está. Às 19h57, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, e isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro... Imagens da Avenida Paulista, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito e chegado ao cargo nas duas passagens de forma democrática. O exemplo histórico que volta à mente das pessoas é o exemplo de Getúlio Vargas, mas vamos lembrar que no primeiro período Vargas comandou uma ditadura. Então, Lula é o primeiro a voltar ao Palácio do Planalto dessa forma, tendo passado por ele num outro momento. Lula será também, ao assumir o cargo, Bonner, o presidente mais velho a assumir o cargo. Ele acaba de fazer 77 anos, será essa a idade dele ao assumir a presidência. Foi confirmado nessa tarde aquilo que eu te falei, uma marca das disputas de segundo turno presidenciais. Lula confirmou o favoritismo. Nunca um segundo colocado conseguiu vencer a distância e prevalecer no segundo turno. Uma outra questão que é simbólica desta noite. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que, tendo tentado a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição foi estabelecido, todos os que tentaram se reelegeram. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma Rousseff se reelegeu. Mesmo em meio a crises grandes. Mesmo em meio a crises grandes. Michel Temer não chegou a tentar a reeleição. Bolsonaro é o primeiro a tentar e a não conseguir se reeleger. Talvez isso possa ser explicado pelo estresse por que passou a democracia brasileira no período em que ele lá esteve, com atritos com o Supremo Tribunal Federal, e isso tenha se manifestado nas urnas, no fim das contas. Agora a gente vai olhar os números de novo para atualizar, enquanto você acompanha a festa em Brasília, na capital federal, né? A festa de apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com a vitória agora oficial, com números do TSE. Nós temos 98,91% de urnas apuradas, Renata. Qual é o número deste momento? O número deste momento, Lula aparece com 50,83% dos votos válidos, Bolsonaro com 49,17%. Vou dizer exatamente o número absoluto de votos que cada um deles tem neste momento. Lula, 59.630.140 votos. Bolsonaro, 57.675.427 votos. Esses números sofrerão pequenos ajustes, porque falta pouco mais de 1% das urnas para apurar. No momento, 1.960.000 votos de diferença. Exatamente. Votos de diferença a favor do candidato Lula, que decretaram já
a vitória, mas como você disse, ainda pode se alterar, pode se aumentar até um pouquinho essa diferença. De novo, imagens da Avenida Paulista, você tem aí do alto o Museu de Arte de São Paulo à sua esquerda, ele vai sair de quadro agora. Esse é um ponto já tradicional de festividades em São Paulo, não apenas políticas, mas do futebol também. Vitória de time de futebol é aí, é na Paulista. Grandes manifestações foram vistas na Paulista nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Todas as grandes manifestações políticas de São Paulo se deram na Avenida Paulista. Eu como paulista e paulistano, Renata também, nós nos lembramos de momentos em que as grandes manifestações em São Paulo se davam em outras localidades, se davam na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú. Exatamente. Você devia estar lá também, sem em 1984. Agora, uma coisa interessante do ponto de vista da segurança e das normativas da cidade de São Paulo, já tinha ficado estabelecido que a Paulista teria direito ou poderia ocupar e se manifestar na Paulista o eleitorado, os manifestantes do candidato vencedor, fosse ele qual fosse. Para quem não é de São Paulo ter uma ideia, aqueles acontecimentos de ontem, com a deputada Zambelli com arma em punho correndo atrás de um cidadão... Não muito longe daí. Não, 6, 7 quarteirões de distância. Não exatamente do MASP que nós estamos vendo, mas da Avenida Paulista, que se deu um pouquinho mais para baixo, que seria exatamente, no vídeo aqui, Alameda né? Lorena, um pouquinho mais para baixo. Na Lorena, mas depois da Pamplona, para o outro lado. Mas, não enfim, é longe dali, você tem razão. Não. São alguns quarteirões. Para você ter uma ideia da gravidade do que se deu ontem em São Paulo. A situação, para quem é paulistano, aquela foi uma situação escandalosa, não é? Sim. E aí está, hoje, a Avenida Paulista com um clima completamente diferente do que essa região do Jardim Paulista viveu ontem. Hoje é um clima de festa dos seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva, que está eleito presidente da República mais uma vez. A partir de 1º de janeiro de 2023, será Lula o ocupante do Palácio do Planalto. Não se sabe se ele vai morar no Palácio da Alvorada, como fez em seus 2 primeiros mandatos. Mas para esse 3º mandato, sabe-se, ele estará ocupando o Palácio do Planalto como presidente da República. Essas imagens aí que nós estamos vendo tremendo em movimento, é o candidato Lula se encaminhando para a Avenida Paulista para encontrar a multidão lembrando, lá. Lula, presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, vice-presidente eleito. Exatamente, Renata. A chapa Lula, Alckmin, eleita para a presidência e vice-presidência da República. Eu estou sendo corrigido aqui, parece que o candidato não, o agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não está indo para a Avenida Paulista, não. Ele está indo para um hotel de São Paulo, onde vai dar uma entrevista. Os manifestantes estão indo para a Paulista e provavelmente ele vai fazer primeiro a tradicional entrevista coletiva do eleito, né? Sim. O que o país agora aguardará é saber se o atual presidente da República, derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, dará aquele telefonema para o vitorioso e reconhecerá a derrota, como disse a você, Renata, que faria em respeito ao resultado das urnas. Logo depois do debate que você mediu na sexta-feira. Sim, Renata Vasconcelos, minha querida Renata Vasconcelos. Do nosso time de Renatas. Eu sou um profissional de sorte, eu trabalho só com Renatas muito talentosas. Mas Renata Lopretti inquiriu, questionou o presidente Jair Bolsonaro ao fim do debate sobre se respeitaria o resultado das urnas, fosse esse resultado qual fosse. Só para lembrar, os termos do presidente Bolsonaro, agora candidato derrotado, quem tiver mais votos leva, isso é a democracia. Quem teve mais votos é o cidadão que está dentro desse automóvel, se dirigindo para um hotel em que vai dar a sua primeira entrevista na condição de presidente eleito. Essas são imagens da Cinelândia, no Rio de Janeiro, e você vê lá, olha, tem um telão com as imagens também que mostram o movimento de Lula em direção ao hotel para essa entrevista coletiva, para esse primeiro pronunciamento já como vitorioso das eleições. Festa na Cinelândia, outro reduto, outro ponto importantíssimo, tradicional de manifestações políticas do Rio de Janeiro.
E nós vamos vendo alternadamente as imagens. Você tem de novo Lula dentro do carro que o está levando para o hotel de São Paulo, para essa entrevista coletiva. Obviamente, com a proteção da Polícia Federal, como tem sido já ao longo de toda a campanha. Essa é uma situação obrigatória. Um candidato à presidência da República tem direito à proteção da Polícia Federal. E nós vamos acompanhando. Olha, se eu não estiver enganado, ali é o cemitério do Araçá, em São Paulo, não? Sim. Ei, São Paulo, Sim. a memória não me traiu agora. Parece ser, portanto, é a Avenida Doutor Arnaldo e ele está indo Exato. em direção à Avenida Paulista. Com as bancas de flores ali, algumas abertas, outras fechadas. Gente, essa aí é uma das áreas dos pontos mais altos da cidade de São Paulo. Sim, o chamado Espigão da Paulista. Isso, exatamente. Ele está numa linha nessa avenida que está levando para a Avenida Paulista. Pode ser que o hotel não nas seja imediações. lá, seja por lá. Mas ele está indo em direção à região da Avenida Paulista. O hotel fica lá, é por isso que ele está indo para essa área. Então, ali atrás tem um cemitério famoso em São Paulo, aquele muro branco que você acompanha ali é de um cemitério. Ele vai passar daqui a pouquinho, você não vai ver porque vai estar atrás da câmera, ele vai passar na frente do INCOR. Neste momento, ele está passando na frente do INCOR e vai se aproximar ali de uma espécie de um mergulhão e dá acesso à Avenida Paulista. Não fez isso porque estava fechado o acesso. Fechado o acesso. Ele vai indo então para a Rua da Consolação. Exatamente. Nessa altura do campeonato, eu e Renata Lopretti somos narradores de praticamente um Galvão Bueno. Dois. Né? A gente está narrando olho nas imagens e outro olho aqui nas últimas atualizações do nosso telão. Eu estou vendo aqui 99,2% das urnas apuradas. Lula, já presidente eleito do Brasil, anota 50,85% dos votos válidos. Bolsonaro, atual presidente, derrotado no segundo turno, 49,15% dos votos. E olha, isso aí parece ser Alameda Santos. Se ele não tiver feito uma curva de... Alameda Santos, com Alameda certeza. Santos, pronto. Alameda Santos. Essa Alameda Santos é a primeira paralela à Avenida Paulista. Aquela festa que você estava vendo na Avenida Paulista é a alguns quarteirões do ponto em que está Luiz Inácio Lula da Silva, na primeira paralela à esquerda dele. Então, agora parou, né, o carro. Então, o hotel em que ele vai conceder a entrevista coletiva vai ser na Alameda Santos, ali na região dos Jardins, em São Paulo. De novo, essas são imagens do Museu de Arte de São Paulo. Esse hotel fica a poucos quarteirões dessa imagem do MASP que a gente está vendo. Ele vai para o Hotel Intercontinental. Ele está, eu diria que a uns 4 quarteirões desse local. Exato. E isso deve deixar você que não é paulistano muito impressionado com a minha noção, já que eu moro no Rio de Janeiro há tantos anos, mas a Renata Lopretti está apoiando esta minha informação. Então, mas ele não parou ainda não, ele continua em movimento, né? Eles ainda estão avançando ali, ainda pela Alameda Santos. Esse hotel, se não me engano, fica na própria Santos, eu acho. Pois é, não sabe em que altura dela. Confesso que aí... Um pouquinho mais adiante. Olha a impaciência do motorista. Dá vontade de dizer, meu amigo, foi uma vitória eleitoral, meu amigo. Tem que ter paciência, é assim que funciona. Você está em São Paulo. Exato. É domingo à noite, as pessoas vão comemorar, os eleitores de Lula vão comemorar. Nessa rua, nesse momento, se tiver gente triste, não está na rua, porque não é louco. O cara pode ser triste, mas não é louco de ficar na rua quando passa o séquito do presidente eleito. Passando pelo Conjunto Nacional, nesse momento, pelos fundos do Conjunto Nacional. Isso. O Conjunto Nacional, que fica na esquina da Rua Augusta. Entre Augusta e Padre João Manuel. Exatamente. Ele está... Aí o trânsito realmente... Aí eu acho que pode ser comitiva presidencial, pode ser um simples mortal, aí está quase sempre desse jeito. Olha, e ainda deu sorte de o campeão da Libertadores ser o Flamengo. Exato. E não ser um time de São Paulo. Exato. Porque podia juntar as festas na Paulista tranquilamente. Mas você vê que alguns dos manifestantes já estão na própria Santos. Latinha de cerveja na mão, virou festa.
É isso. Gente, quando a gente fala em festa da democracia, é disso também que a gente fala. Não só disso, mas é disso também. É o cidadão ver que o seu esforço de apoio a um candidato, depositando na urna um voto democraticamente, num sistema que é absolutamente correto, confiável, exemplo para o país inteiro, esse cidadão vê o seu esforço recompensado com a vitória do candidato que ele escolheu e que vai assumir o cargo que ele quer que assuma, a presidência da República. Isso vai se dar no dia 1º de janeiro do ano que vem e é a última vez em que uma posse presidencial vai se dar no 1º de janeiro. Porque alteraram a legislação para escapar ali da festa do final do ano. É uma bizarrice brasileira essa da posse em 1º de janeiro. Mas... Não foi sempre assim, mas já é há algum tempo. Exato. Assim, já há bastante tempo. A primeira posse do Lula na presidência foi assim, por exemplo. Lembrando que essa foi a nossa 9ª eleição presidencial desde a redemocratização. Olha, agora... Perdão, ele está passando na área, eu acho que é na área do Trianon. Sim, aqui à direita, onde tem essa parte com mais vegetação, ele está passando pelo Trianon, ainda na Alameda Santos. É um parque muito bonito de São Paulo, bem no coração ali dos jardins.